O Palmeiras não desistiu do Danilo, viu? A gente vai trazer para vocês aqui a nova estratégia do Palmeiras. Tem também uma venda aí que o time está preparando de 300 milhões de reais, nível do Hendrick. Tem também o Flaco. Quando que o Flaco volta? E tudo sobre o jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, escalação, tudo que você pode saber aí sobre esse jogo que rola amanhã no Nubank Park. Vamos junto, vamos trocar essa ideia que a gente pede para você. Eu prometo que eu vou te encher o saco poucas vezes nesse vídeo, tá? Mas eu vou começar enchendo o seu saco já, que é para você dar o like. Você que já conhece o nosso trabalho, por gentileza, deixa o like, ajuda a gente demais, cara. Você não faz ideia como o teu like ajuda a gente. A única coisa que a gente pede, se possível, logicamente, depois que você der o like, você dá aquela hypadinha também, que ajuda demais pelo celular. Clicou no curtir, dá a hypada, ajuda demais o nosso vídeo. Vamos junto, vamos trocar ideia. Você que não conhece o nosso trabalho, muito prazer. Eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias, e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito na resenha, no entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser. Fica até o final do vídeo. Se o vídeo te agregar de alguma maneira, aí sim, você deixa o seu like e se inscreve. Fechado, meu amigo? Vamos junto? Muito boa tarde. Você almoçou, eu acho, né? Muito boa tarde, né, Erlan Dias? Vamos falar de Palmeiras e futebol aí. Extremamente almoçado, boa tarde. Agora vamos falar do jogo de amanhã, que é importante, rodada importante, né? Quer dizer, agora quando você tá disputando o título, acaba toda a rodada sendo muito importante, né? Mas amanhã tem Palmeiras e Atlético Mineiro, né? O Palmeiras que ganhou do Curitiba ali por 3-1 e confesso que me surpreendeu muito o quão bem o Palmeiras jogou, tá? Eu espero que não tenha sido ali uma ilusão, que não tenha sido só esse jogo, né? Mas o Palmeiras segue na liderança aí com 44 pontos, 7 de vantagem do Flamengo. Eu sei que tem o jogo a menos, mas não interessa, é a realidade atual. Quando o Flamengo fizer o jogo a menos, a gente vê no que dá, né? Mas o Palmeiras pega o Atlético Mineiro amanhã às 19h30 no Nubank Park, pela 20ª rodada do brasileiro aí, né? E tem bastante desfalque, né? De novo, né? Já teve bastante aí nesse primeiro jogo na volta. Agora a gente tem suspensos aí o Kelvin, o Barbosa, o Ramon Sousa e o Alan, né? O Kelvin, vão dizer que é reforço. Eu sei se vocês são muito maldosos, né? Já tô lendo a mente suas aqui. Mas enfim, né? E também tem o Flaco, que ainda tá de férias, pós-Copa. Tem o Jefité, que só volta ano que vem, né? Que fez uma cirurgia no joelho. E ainda tem três dúvidas, né? Por lesão. O Giai, com a questão lá do tornozelo torcido, que foi o que fez até o Kelvin jogar ali contra o Curitiba, né? O Felipe Anderson e o Vitor Roque, que ainda estão voltando, né? Mas com uma minutagem controlada, somando tudo, podemos chegar até 9 ausências aí nesse jogo. Ou seja, desde lá contra a Chape, que a gente teve os convocados e tudo mais, até agora vai ser a terceira rodada do Palmeiras com muito desfalque, velho. Então, realmente você vê como que essa campanha do Palmeiras ela é muito boa, porque a gente tá se virando até assim, né? O Paulinho, né, que tava suspenso contra o Curitiba aí volta, né? E ele pode, inclusive, começar até como titular aí pela primeira vez na temporada, logo contra o Curitiba aí, né, que é o ex-time dele, e ele falou, né, eu cheguei a trazer aqui a fala dele, que ele tá pronto aí para um pouquinho mais de 45 minutos ou 45 minutos seguidos. Então aí fica a dúvida, né, se vai querer usar ele já de cara ou deixar pro segundo tempo ali. Tem o Heitor também, que entrou no último jogo, né? Ele jogou poucos minutos ali, mas já fez a sua estreia. Então, o provável Palmeiras aí é Carlos Miguel, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Murilo, né? Mantendo essa questão aí dos três zagueiros. Aí você tem Marlon Freitas, Evangelista e Andréas Pereira, John Arias, Piquerez, Maurício e Paulinho, né? Mantendo os três na zaga e nessa formação aqui que a gente falou, talvez o John Arias aberto pela direita, ou o próprio Andrés, né? Podendo alterar isso lá na ala, né? Mas é isso, Palmeiras pega o Atlético Mineiro e tem uma questão amanhã, né? A primeira vez que o Dudu vai jogar no estádio do Palmeiras aí como visitante, como um adversário, né? Eu até dei uma olhada na escalação do Galo do último jogo, ele tava no banco, ele entrou durante a partida, mas é um elemento a mais, né? Eu, sinceramente, eu não sei como que a torcida vai lidar com ele, como que vai reagir, se vai ter vaias, porque ele dividiu opinião quando saiu, né? Eu pergunto, joga a pergunta pra galera. Dudu, ídolo, traíra, né? Judas pra alguns. O que vocês pensam? Eu confesso pra vocês que a minha raiva do Dudu já passou. A minha acho que já passou, perdoo. Eu perdoo, dependendo do caso, eu perdoo fácil, tá? Eu perdoo, dependendo do caso. Não foi jogar em rival, né? Jogou no Cruzeiro, né? Abre aspas assim, né? Hum. Mas acho que tudo que ele fez aqui, cara, aí dá pra ver que ele gosta do Palmeiras, né? Acho que ele foi mal nesse episódio, como o Abel também foi mal no episódio do Alçade, mas acho que, na minha opinião, né? Cada um, eu não dito nada que ninguém acha aqui, mas na minha opinião, o Dudu, para mim, ele é muito ídolo do Palmeiras ainda assim. Não sei se ele senta na mesa do Ademir, né, do Marcos e tal, pela maneira que ele saiu, mas para mim ele é muito ídolo. Para você e para rapaziada aí que nos ouve.
A história dele, eu tava até fiz o vídeo lá com os números dele, é um negócio absurdo, né? Ele ainda é recordista em partidas e vitórias. Então, se alguém falar que ainda é ídolo, eu jamais vou questionar. Eu, sinceramente, eu não sei, cara. Porque eu acho que essas paradas também extracampo, ela pega muito, né? Você tem o Marcão. O próprio Marcão, se você pegar ele no Palmeiras, teve a Libertadores, foi muito importante ali, mas em títulos, tem muito jogador aí que tem muito mais título que o Marcão no Palmeiras. Só que Uhum. só o fato dele ficar ali em 2003 na Série B, em vez de ir pro Arsenal, isso daí coloca ele em outro nível, né? Então talvez essa saída do Dudu aí tenha tirado ele realmente dessa mesa aí. Que antes, pra mim, ele tava com o Marcão, com os caras, mas depois acabou saindo. E até trazendo aqui para vocês também, onde vocês podem assistir, né? Lembrando que o jogo ele é às 19h30, né? É isso mesmo, não estou errado, às 19h30. E o que que acontece? Você pode assistir na Globo, no Premiere, nesses dois canais aí que vão estar à disposição. Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, perdão, Thiago Farinha, e Luiz Regazzoni, e no VAR, Éber Roberto Lopes. Provável escalação do Galo, do Palmeiras você já trouxe, mas do Galo, Everson Natanael, Juan Tressoldi, Lianco, Renan Lodge. Vai ter uma confusãozinha com o Lianco, já tô prevendo isso aqui já, tá? Uhum. Tô prevendo que o céu é azul aqui, tá? Thomas Pérez, Maicon, Vitor Hugo e Bernard, Coelho e Cassierra. Técnico é o Eduardo Domingues. Na boa, né, gente? Por mais que o Palmeiras esteja desfalcado, é possível sim a vitória do Palmeiras aqui contra o Galo. Vamos para nossa próxima pauta, vamos falar de Flaco Lopes. Quando o Flaco Lopes deve voltar, aí vamos trocar uma ideia. Mas você sabe, antes de tudo, um recado rápido para você. Presta atenção, você dirige. Se você dirige, presta atenção que isso aqui é essencial para você. Principalmente se você dirige em São Paulo, meu amigo. Porque o prazo do licenciamento está acabando e tem uma pegadinha aí que você só descobre na hora errada, viu? Se o teu IPVA do seu veículo tiver atrasado, o licenciamento não sai. É isso mesmo. Aí você tá lá rodando irregular sem saber e na primeira blitz o teu carro é retido, cara. Guincho, pátio, dor de cabeça, aí um prejuízo para você por um débito que você nem lembrava. Fora também o constrangimento, né, cara? Que isso aí não tem preço, muitos dos casos. Então, é aqui que o app do Gringo, ele resolve para você, ó. Vem junto, ó. QR Code aqui na tela, ó. Chega junto. Escaneia agora o QR Code e baixa o app do Gringo, porque eu vou te explicar como isso vai facilitar a tua vida. Você baixa, consulta lá de graça a tua placa. IPVA, licenciamento, multa, tá tudo lá na tela. Em segundo, você não vai pagar nada para isso, tá? Sem fila, sem despachante, sem sair de casa. Achou débito ali? Dá para você parcelar em até 12 vezes. Ajuda no teu fluxo de caixa também, porque tá puxado aí no Brasil as coisas, então 12 vezes no cartão. E se você usar o cupom que tá aqui na tua tela, ó, 1000grau20, você ainda tem 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. E não é um aplicativo qualquer não, viu, gente? Fica tranquilo, o Gringo é parceiro credenciado do Detran. E mais importante que o Detran ainda é parceiro do 1000grau também. Então tamo junto, Gringo. Baixa lá, confere a placa do teu carro, meu amigo, e todos os débitos do seu veículo aí, tudo que tá pendente em relação à tua situação como motorista. Valeu, meu amigo? Tamo junto. Então fala o seguinte, baixa agora, ó, escaneia o QR Code, baixa o Gringo de graça, link na descrição ou nos comentários, e vamos falar dele, vamos falar de Flaco Lopes. Ele que voltou aí vice, né? O Flaco Lopes vai se reapresentar no Palmeiras no início da próxima semana. Esse é para desvendar o mistério para vocês já, tá? O Flaco se reapresenta no início da próxima semana. Ele ganhou aí uns dias a mais de descanso, porque ele foi para a Copa, né? Foi longe na Copa, apesar de ter jogado pouco, jogou 18 minutos, chegou até a final com a Argentina, terminou ali vice. E normalmente o que os clubes fazem é isso, né? Mesmo o cara tendo jogado pouco, quem disputa o Mundial tem umas folguinhas. E o Flaco, ele voltou valorizado, né? Tem essa questão também, mesmo ele tendo jogado pouco, ele vai voltar descansado e valorizado. Ele foi o único da Argentina ali, inclusive, que ficou virado, né, para a Espanha, enquanto estava todo mundo da Espanha comemorando, levantando a taça, e aquilo rodou o mundo. Muitos jornais espanhóis, né, elogiaram ele. Ele virou ali meio que um símbolo de caráter ali, né, argentino ali para a rapaziada. Inclusive até questionaram, né, cara? Não sei se você viu o Paredes, né? O Paredes jogou domingo e acho que na quarta, quinta-feira ele já jogou Sul-Americana contra o Boca. Mas no Brasil, eu não sei se o Palmeiras fez isso por causa de questão trabalhista, né? Eu não sei, se alguém souber, inclusive, fica à vontade para agregar nos comentários. Mas se eu não me engano, o Palmeiras pode ter esticado isso aí por questão de lei trabalhista. Não sei como funciona aqui no Brasil, mas eu vi que o Paredes fez isso, né? Ele basicamente voltou a jogar já pelo Boca e foi muito elogiado, né? Ó, o cara jogou um tanto de jogo e já voltou lá pro Boca. Eu imagino que seja por causa disso mesmo, porque todos acabaram tendo essa pausa, né? O Paredes, ele chegou a jogar, mas ele também falou que o técnico obrigou ele a pegar uns dias depois, né? Ele fez o jogo ali já na volta, e ele falou que o técnico já
falou para ele dar uma descansada ali, que eles precisavam ali dele naquele jogo mesmo, mas tomara que realmente o Flaco consiga ter esse descanso, porque por mais que não tenha jogado muito, né, o cara não fica lá parado, né, ele faz o treinamento ali, e também tem a parte psicológica, né, o vice-campeonato ali deve ter pesado muito, que ele volte muito bem, porque acho que foi o principal jogador aí do primeiro turno do Brasileirão, do futebol brasileiro de maneira geral, né? E agora vamos falar sobre base do Palmeiras, porque o que acontece? Palmeiras está lapidando mais uma joia bilionária aí, né? A gente já teve a saída de Endrick e Estevão por muito valor, até do Vitor Reis também é legal mencionar, porque é um zagueiro, né? Então o Palmeiras tem feito isso. E agora a gente tá falando do Eduardo Conceição, né? O atacante de 16 anos aí, que tá no sub-20, ou seja, o cara já pulou bastante categoria aí, né? Para a idade dele. O Palmeiras decidiu acelerar e já começar o processo de integração no elenco principal, tá? Profissional aí, repetindo o que fez com o Henrique, o que fez com o Estevão, deles já mais novos, já começarem a jogar no profissional. E é uma praticamente linha de montagem do Palmeiras aí de craque, né? E é um ativo absurdo, né? O Palmeiras quer hoje quase 300 milhões de reais numa venda futura aí. A meta é chegar nos 50 milhões de euros entre fixo e bônus, né? A gente sabe que sempre tem envolvido o fixo, o bônus, tem as metas também, como foi do Endrick, né? E não é um sonho aqui, né? O Palmeiras já recusou propostas europeias para ele entre 20 e 25 milhões de euros, né? O Palmeiras considerou pouco aí. A multa rescisória dele é de 100 milhões de euros, quase 600 milhões de reais, e ele tem contrato até 2029 no Palmeiras. Já tiveram buscas por ele, tá? Já teve Real Madrid, já teve Manchester City, Liverpool, Chelsea, PSG, Barcelona, já teve muito time atrás dele. Ele realmente chamou muita atenção. Teve a questão lá da Copinha, né? Que ele acabou perdendo pênalti, subiu ali. Ele era considerado o principal jogador, foi bem em alguns jogos, em outros não muito, mas como eu falei, ele tem 16 anos ali, ele é muito novo, ele já estava jogando em categorias acima, né? E depois ele chamou atenção, até pela seleção, teve aquele caso lá do racismo também, que ele tomou punição da Conmebol, da FIFA, mas é um menino aí que a gente vê que tem muito talento e o Palmeiras está tratando com muito cuidado, e em dois sentidos, né? O cuidado esportivo de poder fazer ele subir tranquilo e também essa questão do clube estar saudável financeiramente e não precisar vender desesperado. E uma grande diferença, acho que para os rivais, né? Hoje o menino da base, ele sobe, tudo bem que o Endrick e o Estevão teve até essa questão de ser protagonismo, mas porque eles são muito bons também, né? Porque precisava pra caramba. Do Endrick, acho que mais em 2023. Mas hoje o moleque consegue subir tendo um time forte, né? Ele não precisa salvar o time do rebaixamento, né? Não precisa entrar. Já aconteceu isso com o Palmeiras, né? Lá em 2014, tinha a molecada, quando começou a subir, tinha que salvar o time do rebaixamento. Aí o moleque não se destaca porque o time também não ajuda, né? Exatamente, cara. E uma informação aqui, que é o seguinte, eu não posso confirmar se aconteceu, mas acho que o Real Madrid convidou ele para ir no CT, né? O Real Madrid convidou ele para ir para visitar o CT. Eu não sei se ele chegou a aceitar, mas inclusive ele teve aí sondagem de Manchester City, de Liverpool, de Chelsea, de Barcelona. É um negócio absurdo mesmo que tá em cima, os outros times estão em cima dele. E os detalhes aqui importantes: ele chegou aos 9 anos para jogar futsal no Palmeiras. Ele já atua em categorias acima da idade dele e pelas regras da FIFA ele só pode ir para o exterior aos 18 anos, né? Que aqui seria fim de 2027. Então tem um tempo aí para o Eduardo Conceição. Tomara que dê certo, né? Tomara que seja aí mais um caso de sucesso do Palmeiras. E vamos falar dele mesmo, Danilo. Você acha que a novela acabou? A novela não acabou, não. O Palmeiras tem uma nova estratégia aqui para levar o Danilo. O Botafogo pode se dar mal aqui, inclusive, nessa situação. A gente vai explicar para vocês aqui tudo a respeito dessa questão. Você viu que quinta-feira o Danilo ele entrou em campo ali no 0-0 do Botafogo contra o Vitória, inclusive parecia até vitória do Botafogo, tanto que a torcida dos caras comemoraram, né? E com isso ele bateu 13 jogos no Brasileirão e pela regra, quem bate os 13 jogos de partida aí por um clube ali no Brasileirão, ele não pode mais defender outro time na Série A na mesma temporada. Então, assim, traduzindo, acabou. O Danilo, pelo menos agora, ele não vem para o Palmeiras, nem que o Palmeiras dobrasse essa oferta. Essa oferta, ela morreu por regulamento. Então hoje, o que pode acontecer? O Palmeiras ele foi longe, né? Até ele ofereceu ali os 28 milhões de euros. O Palmeiras fez tudo, na minha concepção, o Palmeiras fez tudo que tinha que fazer. Ofereceu um bom valor ali, colocou 28 milhões, 160 milhões de reais, é muita grana, né, para o jogador já pela idade do Danilo, entre fixo e bônus. E a Leila foi até na imprensa ali, né, dizendo que
que o desejo do jogador era vir para casa, o desejo do Danilo era voltar para o Palmeiras. O Anderson Barros conversou bastante com o Botafogo ali nesse sentido, e o Palmeiras, na minha visão, fez a parte dele ali, e o Botafogo estava exigindo de 35 a 40 milhões de euros e não queria vender ele para nenhum, abre aspas, rival, né, brasileiro. E o Danilo depois jogou a coisa no ventilador, né, falou que assim, ó, tudo bem, vocês não querem me vender para o Brasil, mas para a Rússia eu não vou. Então vocês respeitem a minha decisão. A torcida do Botafogo ficou muito brava, inclusive, com isso, né? Ele meio que jogou, ele deu uma satisfação para a torcida do Palmeiras aqui. Mas agora, isso é informação, tá? Informação de bastidores. Qual é a questão aqui? O Palmeiras vai tentar o Danilo, né? Pode tentar e vai tentar o Danilo de novo no fim do ano, tá? O que acontece aqui? O Palmeiras sabe jogar esse jogo. Tem um padrão aqui, o Palmeiras já fez isso com o Andreas Pereira, né? Vocês viram que o Palmeiras tentou o Andreas Pereira uma vez, acho que foi começo de 24, não vou lembrar a data aqui certinho de 25, trouxe depois, né? Trouxe no meio do ano, trouxe mais barato, inclusive 10 milhões de euros. Outro cara também, Aníbal Moreno, o Palmeiras tentou negociar com o Aníbal ali em meio de 23, né? Interessou pelo Aníbal em começo de 23, tentou trazer no meio, inclusive eu estava até no hotel do Racing, que viu o Palmeiras negociando ali com o Racing, né? Fui ver Palmeiras e Boca, o Racing estava no mesmo hotel ali que ia jogar, e aí o Palmeiras e o Racing estavam negociando, inclusive, nesse dia. E o Aníbal, ele não veio no meio da temporada, mas o Palmeiras conseguiu levar no fim, conseguiu trazer o jogador ali em começo de 24, é isso mesmo, começo de 24 que o Aníbal vem para o Palmeiras. Então, o Palmeiras, ele tem essa estratégia. Qual que é a lógica aqui? O Botafogo, ele meio que não vendeu para abre aspas, adversário aqui do futebol brasileiro, justamente para quê? Para não tomar ali uma pressão da torcida, né? Não tomar uma pressão absurda da torcida, porque os valores eram bons, e vai esperar esses seis meses para ver se o Danilo consegue performar, consegue jogar melhor e conseguir vender para o exterior por um valor até superior do que está se planejando. Então, o que eles estão apostando aqui? Que o Danilo vá performar no segundo semestre. Caso isso não aconteça, o Palmeiras vai voltar novamente para cima do Danilo, usando a mesma estratégia ali que teve com o Andreas Pereira e com o Aníbal Moreno. Então, cara, essa é o Palmeiras, ele tem hoje, tem caixa, tem principalmente paciência, né, e sucesso em negociações que ele fez assim. Então ele pode se dar ao luxo de tentar essa estratégia e pode esperar. Essa novela vai acontecer novamente no fim do ano. Pode ser que ele não feche com o Palmeiras? Pode ser, mas o Palmeiras não desistiu e vai tentar mais uma vez sim. E lembrando, né, o Botafogo, cara, ele deu um respiro, né? Ele trocou de administração, não sei se ele teve uma injeção de dinheiro agora, mas o Botafogo ainda opera num déficit absurdo, né? Os caras estão muito mal financeiramente, e esses 6 meses, basicamente, o que eles fizeram ali, eles recalcularam o caixa e decidiram manter o Danilo por mais 6 meses. Mas a estratégia do Palmeiras vai ser essa. O Palmeiras vai atrás do Danilo no fim do ano. E se preparem que realmente ano que vem, nessa época aí vamos trazer mais vídeos pra caramba, pra vocês ficarem falando, de novo, porque não tem como, né, um jogador muito importante. Acho que mesmo se ele performe bem, ele tem 25 anos, né, ele já vai fazer 26 ano que vem. E a Europa a gente sabe que na questão da idade é um pouquinho mais chata, né, então talvez isso interfira para ele não ter também uma proposta boa, né? Pode até ter propostas, mas talvez não do interesse dele. Talvez pela idade. Posso estar falando BC. Pode ser que ele, né, regasse aí com o futebol brasileiro, como ele fez no primeiro semestre, e vá, mas não é realmente loucura imaginar o Palmeiras de novo brigando aí no final do ano, no começo de 2027. E, cara, ficou bem engraçado mesmo, né? Porque quando ele entra ali, aquele espaço, porque a alegria do botafoguense dura muito pouco, né? Que aquele espaço até acabar o jogo, que eles nem repararam que eles estavam empatando com o Vitória em casa, eles ficaram zoando o Palmeiras, né? O próprio Botafogo postou ali, e aí depois o story do Danilo deixa muito claro, né? Qual que era o interesse dele. Então, assim, eu não sei se isso pode atrapalhar a performance dele também ali, né? Não sei como que vai ser a questão mental. Esse jogo aí ele não jogou também, mas assim, ele tá fora de ritmo, tá parado, então não vou jogar por isso, mas eu não sei como que vai ser o segundo semestre dele. Mas foi engraçado, né? Porque o Botafoguense realmente, acho que ele ainda não entendeu o tamanho do clube. Eu acho que 2024 deu uma bagunçada na cabeça dos caras, mas a realidade ali é totalmente diferente. 2024 foi um acidente mesmo, né? No futebol brasileiro, ainda mais que ganhando 2 títulos ali importantes. Tanto que, pô, brasileiros tem 2, né? Então, assim, realmente é um acidente o negócio. O mais legal, eu vi um influenciador do Botafogo falando assim: Danilo, você deve respeito ao Botafogo. O Botafogo te comprou. Aí depois ele dá uma pensada e ele fala assim: não pagou? Mas tudo bem, vai pagar.
Sabe? Não Pois é. pagou, mas tudo bem. Nós vamos acertar, não estamos errados, mas a gente comprou. Ou seja, os caras sabem a situação que eles estão, né, cara? Mas assim, é aquilo, né? Foi o que você falou. Você fala, cara, é como se o Palmeiras. Eu vi um tweet, inclusive, de um rapaz, eu não sei teu arroba, queridão. Se você estiver vendo aqui, você deixa aí. Ele falou assim: ele falou, cara, é tipo a gente empatar num jogo de Libertadores em casa e comemorar porque não vendemos o Maurício, né? Isso é Sim. tipo isso. Ou seja, a gente empatar na Libertadores e comemorar porque nós não vendemos o Maurício. É tipo o palmeirense fazer isso hoje, né? É impensável, né? Não, muito feio, cara. E assim, até se fala dessa questão do cara falou que não ter pago ele, não pagou, né? Não pagou o Danilo, não pagou nem os agentes, né? Então eu ouvi até muita gente falando que esse post dele pode ter sido de empresário. Se for, os É, caras tá marcando direito, velho, porque os caras não recebeu a grana dele, a comissão deles ainda. Então, exato. e a gente tá falando isso numa parada que tá se estendendo desde o ano passado, né? Não é uma coisa de hoje. Então os caras veem o Botafogo ali segurando o Danilo, que tem o salário não deve ser baixo. Tem uma folha salarial interessante e não pago deles, né? Fica imaginando como que é também pros caras. Então eles resolveram tacar fogo no parquinho mesmo. Cara, inclusive, isso aqui é informação, tá? Essa última reunião entre Botafogo e staff do Danilo foi feia. Foi feia, teve briga, não chegou aí às vias de fato, né? Mas ficou bem acalorado ali de um outro falando: ah, sua mãe não é homem, né? Esse tipo de coisa, esses adjetivos aí muito leves, né? O pessoal trocou ali e foi uma confusão pesada, bicho. Foi um negócio bem pesado a questão de Danilo e o Danilo e Botafogo, né? O staff, que foi a decisão que selou, que o Botafogo falou que não ia vender. Então, a situação não é boa, justamente porque os caras não receberam, né? Tem todas essas questões aí. Então, ficou assim, selado, né? Danilo pode voltar para o Palmeiras no fim do ano. Essa é a estratégia que o Palmeiras vai tentar mais uma vez. Mas deixa aí nos comentários, cara. Você insistiria no Danilo? Ou iria olhar outra posição? Chega, já encheu o saco, não aguento mais, não vamos insistir de novo, não. Deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito. Mas se você chegou até aqui, cara, se você chegou até aqui, você gostou do vídeo. Se você não chegou até aqui, pô, tu tá de sacanagem. Deixa aquele like, por gentileza, é o que a gente pede para você. Tem muita mulher também que assiste a gente. Eu falo meu amigo, mas você também, minha amiga que assiste a gente. Deixa o like, cara, muito importante pra gente. O Hypar também, que ajuda demais o nosso vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. É isso, ela. Tamo junto. E amanhã, domingão, é 7h30 o jogo, hein? É pra ganhar, pra nós dormir legal, né? Porque É, 9h30, né? pra hora que tocar a musiquinha do Fantástico, não bater aquela deprê, né, de final de domingo. É. Você vê Mas é Fantástico isso. ainda? Não, é Você que vê a música, eu tenho a impressão que a música toca no ar, né? Quando dá domingo à noite, começa a ficar tudo meio triste. Mas enfim, se o Palmeiras ganhar, as coisas melhoram, né? E é isso. Ótimo final de semana pra todo mundo aí. Aproveitem bem e amanhã, se Deus quiser, com uma vitória. Tamo junto. Ô, você tem noção que a música do Fantástico virou um parâmetro de velho? Porque se você falar isso pra um moleque de 12, 13 Não, anos, né? não 13, faz 14 ideia anos, do vai que falar, é. que fantástico, cara, você tá louco? É igual a gente quando ouvia a música do vídeo do Michael Jackson, fala, nossa, é a música do vídeo show. Não, era a música do Michael Jackson dos anos 70. Ah, é? É, desse álbum aqui, inclusive. Nossa, cara, cara com cultura é outra história, né? É outra parada.